pessoal, vamos iniciar aqui mais uma videoaula, tá certo? Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre razão e proporção na matemática, tá? Então, vejamos aqui um pouco de razão e proporção. A palavra razão ela vem do latim ratio e significa divisão. Então, toda razão, gente, é uma divisão, tá certo? Então, a razão representa-se por uma fração. Como vocês sabem, fração também é uma divisão. Aqui eu tenho o quê? A dividido por B. Isso daqui é uma razão. Definição. Dado dois números, A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B representa-se por A sobre B, ou posso ler, né, A dividido por B, ou ainda, né, a razão entre A e B. Aqui eu tenho os exemplos, né? O A vai ser o antecedente, vai ser o número que está acima, e o B vai ser o consequente, tá? Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Imagine uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres, e eu pergunto, qual é a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Vocês vão me responder o quê, professor? 40 dividido a 30. Então, 40 sobre 30. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? 30 sobre 40. Leve em consideração aqui o primeiro. Ó. O que é que tem diferente, professor? Primeiro eu perguntei a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, a razão, o número de homens vai ser o antecedente e o número de mulheres vai ser o consequente. Se eu inverto a ordem, então o número de mulheres é o consequente, é o antecedente, e o número de homens vai ser o consequente, tá? Só um exemplo. Numa razão, é importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. Muito comum em questões que vêm em provas, né? As pessoas se confundirem em relação à sequência. Se eu disse primeiro o número de homens, então eu tenho que colocar aí como antecedente o número de homens. Se eu disse primeiro o número de mulheres, eu tenho que colocar como antecedente o número de mulheres. Não posso me confundir, porque se eu confundir, a minha razão vai dar errado, certo? O que são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, o senhor Ramalho faz criações de galinhas. Observe a tabela, né? Então, o número de galinhas e a alimentação. Então, aqui eu tenho 24 galinhas e gasto aqui com a alimentação R$24. Exemplo, tá? 36 galinhas, R$36. 48 galinhas, R$48. 60 galinhas, R$60, tá? Note que a razão do número de galinhas para a alimentação vai ser sempre 1. O que é que significa isso, professor? Significa que cada galinha consome por mês, se essa tabela estiver mensalmente, consome R$1. Eu gasto R$1 para alimentar uma galinha por mês. É só um exemplo, tá? A relação do número de galinhas e gastos com a alimentação é igual em todos os quocientes, tá? Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante o quociente entre os valores correspondentes de ambas as grandezas. Esse quociente nós chamamos de constante de proporção. Então, aqui o quociente vai ser o resultado. Então, 1 é a constante de proporção entre a razão do número de galinhas e a alimentação. Que exemplos ainda de grandezas diretamente proporcionais, né? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentamos uma delas, a outra aumenta na mesma proporção da primeira. Eu vou dar um exemplo aqui de um carro, né? Um carro, ele percorre 80 km em 1 hora. Em 2 horas, ele percorre 160 km. Em 3 horas, 240 km. Veja que quanto mais tempo passa, maior a quantidade de quilômetros. Então, as duas grandezas estão aumentando, chamo isso de grandezas diretamente proporcionais, tá? E elas aumentam na mesma proporção, de 80 em 80, de hora em hora. E quando é que elas são inversamente proporcionais, né? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Então veja, o carro faz o percurso, né? 1 hora com velocidade de 90 km. 2 horas, o mesmo percurso com a velocidade de 45 km. 3 horas, o mesmo percurso com a velocidade de 30 km. Então veja,
dependendo da velocidade, o mesmo percurso ele pode variar as horas. Então eu chamo isso de grandezas inversamente proporcionais, quando uma diminui e a outra aumenta. Aqui eu estou diminuindo a velocidade e aumentando a quantidade de horas para fazer esse percurso. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões, né? Então aqui eu tenho A sobre B igual a C sobre D. Ou ainda, A está para B, assim como C está para D. Onde A, B, C e D são termos da proporção. A e D são extremos e B e C são meios. Vou explicar isso aqui melhor, tá? Então veja. Propriedades fundamentais da proporção. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então veja aqui, tá? Quando eu tenho uma proporção, se eu multiplicar os meios, que são B ou C, então multiplicando B vezes C, tem que ser igual à multiplicação de A para D, vezes D. O B e o C são meio, tá? E o A e o D são extremos. Então, a multiplicação de meio pelos extremos, normalmente conhecido como regra de X ou regra de 3, entre outros. Então, aqui representando, né, em azul os meios e em verde os extremos. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso daqui é uma proporção? Então, veja, eu tenho 4 sobre 7 é igual a 12 sobre 21. Para mim saber se é uma proporção, vou multiplicar 4 vezes 21 e 7 vezes 12. Né? Então, quanto que dá 4 vezes 21? Né? 4 vezes 21 vai dar igual a 84. 7 vezes 12 também vai dar igual a 84. Se os resultados do meio pelos extremos dá igual, então é proporção. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 está para 8, assim como 12 está para 40. Então, multiplicando meio pelos extremos, fica 3 vezes 40, diferente de 8 vezes 12. Se eu multiplicar 3 vezes 40, eu tenho 120. Se eu multiplicar 8 vezes 12, eu tenho 96. 96 é diferente de 120. Então, isso daqui não é uma proporção. Para ser uma proporção, as multiplicações em forma de x têm que dar igual, tá certo? A gente vai parar por aqui. Na próxima aula eu dou continuidade sobre esse assunto, tá? Resolvendo algumas questõezinhas utilizando isso para identificar. É uma razão, essa razão é proporcional ou não, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.